Tem gente treinando pesado, comprando suplemento caro, postando foto no espelho da academia e ao mesmo tempo destruindo a própria massa muscular sem perceber. E o pior, muita gente faz isso justamente tentando crescer. O sujeito entra numa paranoia tão grande de evoluir logo que começa a fazer exatamente as mesmas coisas que fazem o corpo entrar em modo sobrevivência. E quando o corpo entra nesse modo, ele não quer saber do seu shape, ele quer sobreviver. E o músculo ele vira gasto desnecessário. Seu corpo olha pro seu bíceps e pensa: bonito, mas vamos desmontar isso aqui porque tá faltando energia. Isso é sacanagem. Hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que fazem o organismo literalmente consumir massa muscular. Alguns parecem saudáveis, outros viraram moda, e alguns são tão normalizados que as pessoas acham que fazem parte da rotina de quem treina. Não fazem. E eu já vou começar com uma coisa que confunde muita gente. A musculação, ela é catabólica. Sim, o treino destrói músculo. A diferença é que quando você faz isso de maneira certa, o corpo reconstrói maior, mais forte e mais resistente. É literalmente um processo controlado de destruição seguido de adaptação. O problema começa quando o sujeito transforma o treino numa sessão de tortura medieval patrocinada por pré-treino de melancia radioativa. Aí o corpo para de interpretar aquilo como estímulo e começa a interpretar como ameaça. O negócio é o seguinte, moro, meu irmão, tu já tá podre, tu já está em ponto de pavala, tá ligado? Existe uma ideia quase religiosa na musculação de que quanto mais sofrimento, melhor o resultado. Isso é mentira. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O músculo não cresce durante o treino, ele cresce depois. O treino é uma espécie de gatilho. O crescimento acontece na recuperação. Só que muita gente fica viciada naquela sensação do pump. E realmente, o pump ele é gostoso. Você olha no espelho e parece que ganhou 4 kg de músculo em 40 minutos. O problema é que o pump engana. Tem hora que o treino já entregou tudo que precisava entregar, mas a pessoa continua. Mais exercício, mais série, mais drop set, mais carga, mais invenção. E morreu. Chega um momento que o músculo não responde mais aumentando performance. Ele só tá sobrevivendo ao que você tá fazendo. E aí vem aquele clássico, treino de 2 horas e meia. Vagabundo! O cidadão ele sai da academia parecendo um refugiado de guerra metabólica. Isso aumenta cortisol, aumenta a fadiga sistêmica, piora a recuperação e começa a favorecer uma perda muscular. E antes que alguém fique obcecado com o número exato... Ah, doutor, então quantas séries? Calma, isso varia com experiência, com intensidade, com recuperação, com sono, com alimentação, com periodização. Mas no geral, muita gente teria resultado melhor treinando menos e recuperando melhor. O problema é que descansar não rende story. Agora entra um dos maiores delírios modernos do emagrecimento. A pessoa decide secar e do nada ela vira atleta de endurance sem aviso prévio. 1 hora de cardio, 2 horas, escada, bike, esteira, bicicleta. É uma caminhada depois da janta porque viu no TikTok que ativa, queima. Calma, guerreiro. Cardio é excelente. Para saúde cardiovascular, sensibilidade à insulina, condicionamento, gasto calórico é maravilhoso. Mas o excesso também cobra preço. O corpo entende o volume exagerado de exercício como estresse fisiológico. E se a recuperação não acompanha, ele começa a economizar energia onde consegue. E músculo consome muita energia. Aí vem aquela tragédia clássica, né? A pessoa emagrece, mas ela fica com a aparência cansada, flácida, sem densidade muscular. Ela não queria virar uma versão cansada dela mesma, mas virou, porque confundiu emagrecimento com destruição indiscriminada de tecido corporal. Esse aqui eu vi durante anos. A pessoa passa meses em bulking, comendo tudo, aí um dia ela acorda motivada. Agora eu vou secar. Vai não! E aí começa o apocalipse nutricional. Ela corta arroz, corta pão, corta fruta, ela corta felicidade, ela corta a vontade de viver. O corpo sai de uma abundância calórica e cai num buraco metabólico absurdo. E o organismo ele não pensa, né? Olha só, ele quer parecer melhor na praia. Não, ele pensa, entramos numa escassez severa, precisamos sobreviver. E sobrevivência significa eficiência, menos gasto, menos músculo, menos metabolismo. O corpo começa a desmontar tecido muscular porque o músculo ele custa caro energeticamente. É como uma empresa em crise cortando funcionário. Só que os funcionários são seus músculos. E aí aparece aquela situação triste. O cara emagrece, mas ele não melhora o físico. Ele perdeu gordura junto com massa magra. Ele fica menor, ele fica mais fraco, ele fica mais cansado e metabolicamente pior. O déficit calórico ele funciona, mas a agressividade demais quase sempre cobra um preço. Agora vamos entrar num assunto que sempre gera treta: jejum intermitente. E calma, isso não significa que jejum seja inútil ou proibido. Existem contextos clínicos onde pode funcionar muito bem, mas tem uma diferença gigante entre usar jejum estrategicamente e passar horas sem proteína tentando ganhar massa muscular. Não. Seu corpo faz síntese proteica o tempo inteiro. Tempo inteiro. Hormônio, enzima, reparo celular, sistema imune, tecido muscular, tudo depende de aminoácido. E diferente do glicogênio, o corpo não tem um tanque de reserva gigante de proteína armazenada esperando emergência. O estoque, ele é você, o seu músculo. Então quando passa tempo demais sem ingerir proteína, o organismo começa a pegar aminoácido de onde consegue. E adivinha de onde ele tira? Por isso aquela velha ideia de comer de 3 em 3 horas, ela acabou sendo distorcida.
torcida. Você não precisa viver mastigando igual um hamster metabolicamente ansioso, mas se o objetivo é hipertrofia, distribuir proteína ao longo do dia ajuda muito mais do que passar 18 horas sobrevivendo de café e força do ódio. Faz sentido. Álcool. Adoro. Aqui as pessoas gostam de negociar com a realidade. Elas falam, não, doutor, eu só bebo socialmente. O problema é que o socialmente brasileiro às vezes parece vestibular da Ambev. O álcool interfere em recuperação muscular, ele piora a síntese proteica, ele prejudica a sono, ele inflama mais o organismo e ainda bagunça a tomada de decisão alimentar. Depois de beber, ninguém pede tilápia com legumes. O sujeito pede um combo que parece um teste cardiovascular do SUS. E existe uma relação muito clara. Quanto mais álcool, pior tende a ser o ambiente metabólico para hipertrofia. Ah, então eu nunca mais posso beber? Não é isso. Mas a pessoa precisa parar de fingir que dá para viver num furor alcoólico de quinta a domingo e esperar uma performance hormonal de atleta olímpico na segunda-feira. O corpo ele não é burro. Esse é um outro fenômeno curioso, né? A pessoa começa com uma dieta extremamente baixa em carboidrato e nos primeiros dias ela perde muito peso. A balança despenca, ela acha que descobriu o segredo do universo, mas grande parte desse peso inicial é água e glicogênio. E junto vai performance, porque carboidrato não é só estética, é combustível. Treinar sem energia é uma experiência espiritual negativa. O músculo ele perde rendimento, a carga cai, o treino piora, a recuperação piora. E aí a pessoa começa a viver cansada, irritada, obcecada por qualquer alimento que tenha textura. Sem contar ali o efeito psicológico, né? Tem gente que transforma a dieta numa punição existencial. E quando não aguenta mais, daí vem o rebote. O famoso, já que eu saí da dieta, hoje eu vou destruir absolutamente tudo. Aí o metabolismo entra num looping de restrição e compulsão que vira um inferno hormonal e comportamental. Imunidade ruim também favorece o catabolismo. Toda vez que você fica doente, o corpo ele entra num estado altamente inflamatório e energeticamente caro. Ele precisa lutar contra o vírus, reparar tecido, produzir células de defesa e isso exige energia. O organismo ele prioriza a sobrevivência, não estética. Por isso, gente que vive doente normalmente tem mais dificuldade de evoluir fisicamente. E sabe o que piora a imunidade? Crack. Treino excessivo. Ah, bom, então assim sim. Dieta agressiva, privação de sono, estresse crônico. Ou seja, a própria tentativa desesperada de meter o shape acaba sabotando o sistema inteiro. É quase poético e meio trágico também. Pouca coisa destrói tanto o resultado quanto o sono ruim. E o problema é que hoje as pessoas elas normalizaram viver cansadas. O sujeito dorme 5 horas por noite, ele acorda quebrado, ele depende de 3 cafés e acha que isso é personalidade forte. Não é, é fadiga. Durante o sono acontecem processos fundamentais de recuperação muscular, regulação hormonal, consolidação de memória, reparo neural e equilíbrio metabólico. Dormir mal piora a fome, piora a sensibilidade à insulina, piora a testosterona, piora a recuperação e piora o humor. Aí o cara ele treina irritado, ele come mal, ele recupera mal e ele ainda fala: não sei por que eu não evoluo. Porque o seu corpo acha que está sobrevivendo a uma crise humanitária. E tem um outro detalhe: ficar na cama mexendo no celular até apagar não é dormir bem. Se você acorda exausto, se você aperta a função soneca 5 vezes, se você acorda irritado, se você vive cansado, seu sono provavelmente está ruim, mesmo que você ache que você dorme bastante. Quantidade sem qualidade não resolve nada. Agora vem o pior de todos, o estresse. Porque o estresse moderno não desliga nunca. Trânsito, conta, notificação, ansiedade, pressão, comparação, rede social fazendo todo mundo achar que você deveria estar milionário, trincado e feliz às 6 da manhã tomando água com limão. O corpo não foi feito para viver em alerta constante. E aí entra o cortisol. O cortisol é importante. Sem ele, você literalmente morre. Mas em excesso por muito tempo, ele vira um sabotador metabólico. Ele aumenta a degradação muscular, ele piora o sono, ele piora a recuperação, ele aumenta a inflamação e ele mantém o organismo no estado contínuo de sobrevivência. O corpo começa a desmontar a proteína muscular para gerar energia, literalmente. Seu organismo pegando músculo para fabricar glicose. E aí a pessoa acha que o problema é falta de suplemento. Não. Às vezes o problema é que ela está vivendo uma guerra psicológica permanente. No fim das contas, construir músculo não é sobre destruir o corpo até ele pedir arrego. É sobre criar um ambiente favorável, um treino inteligente, uma recuperação boa, um sono decente, uma proteína distribuída, um déficit bem calculado, controle de estresse, consistência. Não vai dar não. O físico forte normalmente nasce de uma rotina organizada, não de desespero, porque o corpo humano responde muito melhor à constância do que ao extremismo. E a verdade é que muita gente está tentando acelerar tanto o resultado que acaba atrasando meses ou anos da própria evolução.